ela tem o título de Edificando Altares Familiares na Mesa e na Comunhão do Partir do Pão. É uma ministração que ela tem o objetivo de mostrar para nós que a nossa casa, ela produz vida, a nossa casa produz ressurreição, a nossa casa produz abundância de pão, não só o pão material, mas o pão natural, mas o pão espiritual, que é aquele pão que vai nos nutrir para a vida eterna. Então, quando você entrar na sua casa, saiba disso. Vocês ouviram a Sayonara falar? Pode acontecer o que for. As coisas desandaram, a maionese desandou, mas Deus está operando na sua casa. Amém. Não permita que Satanás fale ao contrário. Não permita. Porque Deus toma conta de nós. Amém. Abra a tua Bíblia em livro de Atos, no capítulo 2. E eu quero ler 2 versículos de Atos, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esta mesma situação tem que operar dentro da nossa casa. É o que o Senhor espera e é o que Ele nos dá, que na nossa casa, quando nós vamos partir o pão, muitas maravilhas e muitos sinais se façam. E nós temos testemunho de que isso acontece. Acabamos de ver o testemunho da Sayonara falando sobre o pai dela. Por quê? Porque o pai dela foi ministrado na casa dela. Amém. Quando ele esteve aqui em São Paulo, ele foi ministrado. E ela ora todos os dias pelo pai. Então ele é ministrado na palavra. Amém. Nós ouvimos esse testemunho e nós temos visto como Deus faz a prática do partir do pão. É uma rotina cristã e nós devemos aprender a praticar esta tão salutar doutrina apostólica. Chama doutrina apostólica. Hoje é dia de nós partirmos o pão. E uma igreja que vive o genuíno avivamento, ela tem inserido nas suas atividades diárias a comunhão do partir. Irmãos, preste atenção numa coisa. O partir do pão à mesa significa solidariedade. Significa misericórdia, significa sacrifício, que é o quê? Dar um pouco de você para o teu irmão, doar um parte da tua vida, irmão. Não é só dar 1 quilo de alimento, dar 1 quilo de carne, não, você tem que dar 1 quilo de você, da pessoa. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele fala: eu agora estou doando a minha vida, ninguém toma a minha vida, eu mesmo ofereço, e este pão é a minha carne que está sendo dilacerada por mim, para vocês.
Amém. Então, quando nós olhamos o partir do pão dentro da mesa, eu tenho que entender que há uma disposição para que eu sacrifique o meu ego em favor dos outros. Que eu esqueça de mim para olhar para as pessoas necessitadas que estão à minha volta. Então isso é importante, porque eu começo a entender que o partir do pão à mesa é andar contra a maré. E hoje no mundo, eu penso em mim. Hoje, a ideologia do mundo, a tendência do mundo é primeiro para mim. Se sobrar um pouco, vem para mim também. Se sobrar um pouquinho de nada, para mim. Só e mais nada. Então, o mundo, para muitas pessoas, gira em torno delas mesmas. E quando nós olhamos o partir do pão de Jesus, o partir do pão significa, ele não estava pensando nele, estava pensando em todos que estavam ao redor da mesa, inclusive Judas, ele, o Iscariote, o traidor. Jesus não fez acepção de pessoa, Jesus não fez diferença. E ele diz: olha, eu quero que você aprenda de mim. E nós, como representantes dele, nós precisamos levantar, erigir altares familiares dentro de casa, na mesa. A minha mesa tem que ser saudável. A minha mesa, ela tem que ser salvadora, curadora. Amém. Não tem como, não pode ser de outro jeito. Eu tenho que combater uma sociedade hedonista, que pensa só nela. Olha só o que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículos 4 e 5. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Uma sociedade que vive em torno de si mesmo. Paulo já escreveu isto. Então nós temos que combater individualismo. Quer ver o que está escrito em Tiago 4, de 1 a 3? Olha só o que está escrito. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Olha que interessante, quando eu olho isso, eu tenho que entender que quando eu edifico um altar à mesa, eu estou combatendo o individualismo, eu estou participando da comunhão do partir do pão, eu estou participando de uma solidariedade para com os irmãos.
para com as pessoas que estão ao meu redor. Nós temos que olhar para a nossa mesa, porque ela, a minha mesa, a sua mesa, a nossa mesa, vai estabelecer o reino dos céus, na comunhão do partir do pão. Quando eu estou partindo o pão, eu estou estabelecendo o reino do céu naquele local. Aquele local tem um dono, tem um mandatário, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha só, a plataforma de Jesus estava firmada, ela estava alicerçada no campo da misericórdia. A plataforma de Jesus, ela estava fincada na compaixão. A plataforma de Jesus estava fincada, alicerçada, firmada na empatia espiritual, da solidariedade, da misericórdia, do amor. Jesus dispensa a vida dele de rei ao lado do Pai e se faz homem e vem até nós para mostrar que a plataforma dele era atender o necessitado, atender eu e você, atender as nossas famílias, atender a humanidade que através do nosso pai Adão virou as costas para Deus. Ele veio restaurar a ponte que havia sido quebrada. E através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. E sempre que Jesus queria estabelecer o reino dos céus, era na comunhão da mesa. E isso era movido de íntima compaixão. Você pode pegar os evangelhos e você ler, e você vai ver que toda vez que Jesus estabelecia o reino dos céus, ele não fazia em qualquer lugar. Ele fazia ao redor da mesa. Então vocês percebem a importância de nós edificarmos altares da mesa dentro do nosso lar. Edificar altares da mesa na comunhão do partir do pão, como isso é importante. Partir do pão não é só dar um pouco de alimento ao necessitado. Essa é a parte mais simples do partir do pão. O mais importante é que eu me identifique com o necessitado, que eu tenha empatia com o necessitado, que eu olhe para o necessitado, entre dentro da necessidade dele como se fosse minha. Isso acontece na mesa, ao partir, na comunhão da mesa, na comunhão da mesa. Quer ver como é interessante como Jesus fazia? Olha só o que Jesus fazia. Mateus 25, 40. Jesus está dizendo, Mateus 25, 40.
Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus está se colocando no lugar do necessitado. Jesus está se colocando no lugar do pequenino. Porque ele está dizendo, quando você fizer alguma coisa para esse necessitado, eu te digo que você fez para mim. Fez para mim. Jesus está nos ensinando que há um elo muito forte, há um elo muito grande entre ele, Jesus, e o necessitado. Que quando nós socorremos o necessitado, é como se estivéssemos socorrendo o próprio Jesus. Ainda dentro de Mateus 25, no 35 e 37, olha o que ele disse: tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. Isso mesmo. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Aí Jesus respondeu, dizendo: todas as vezes que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim mesmo me fizeram. Portanto, o partir do pão é identificar-se como necessidade. Filipenses 2, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, olha só o que está escrito, de 1 a 5, eu só pensei alguma parte, mas é de 1 a 5 esse texto. Para que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Nós acabamos de ler em Mateus. Acabamos de ler. Paulo está dizendo, eu quero despertar em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual o sentimento? Sentimento de amor e sentimento de obediência à palavra. Isso está em Filipenses 2:8. Então, quando nós obedecemos a palavra e quando nós transformamos a nossa casa num manancial, uma fonte de água viva para aquele necessitado, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Quer ver que interessante? A Bíblia também nos ensina que o partir do pão é se colocar no lugar do outro e entender a necessidade dessa pessoa. Dorcas. Isso está em Atos 9, lá no versículo 39. Dorcas teve a sua ressurreição. Sabe qual foi o argumento que Pedro levou diante de Deus, pedindo pela ressurreição de Dorcas? Eu vou ler para vocês. Olha que coisa interessante. Viúva, ela cuidava de todas as viúvas, cuidava dos órfãos, cuidava dos pobres, cuidava dos necessitados e fazia roupa. Esse foi o argumento que embasou a oração de Pedro, dirigida ao Senhor em favor da ressurreição de Dorcas. E eu não posso deixar, eu sei que todos sabem, mas eu não posso deixar de falar. E o Senhor atendeu a oração de Pedro. Amém.
Olha que coisa maravilhosa. Ele não falou nada. Dorcas fazia maravilha. Dorcas orava e os doentes eram curados. Dorcas falava, não sei quando, não, nada disso. Cuidava das viúvas, ela cuidava dos órfãos, ela cuidava dos pobres, cuidava dos necessitados e fazia roupas. Dorcas tinha um altar levantado ao Senhor na mesa dela, na comunhão do partido. O verdadeiro cristianismo é praticar o amor ao próximo, o amor ao necessitado. Amém. Glória a Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Quando nós olhamos para Lucas 10, lá de 25 a 37, essa parábola fala do bom samaritano. E vocês sabem qual é o princípio desta parábola? O princípio dessa parábola não é achar o próximo, mas é ser o próximo. O princípio da parábola do bom samaritano não é achar o próximo, mas é ser o próximo, é ser o bom samaritano. Não é ficar procurando quem vai ajudar. Quem vai ajudar? Não! É falar, eu vou ajudar. Eu sou o bom samaritano. Eu sou o próximo desse necessitado. Esta é a essência desta parábola. Essência. É engraçado. Jesus está esperando que eu e você, que nós tenhamos altares na nossa mesa. E que esses altares, eles exerçam a comunhão do partido. E é engraçado, quer ver uma coisa que nós olhamos para Jesus, e ele está dizendo para mim e para você, saia da fila dos pedintes, saia da fila do real, saia da fila dos esmolé, saia da fila daquele que está querendo só as coisas. Abra a tua Bíblia. Tem um texto na Bíblia, ele é maravilhoso. Provérbios 30, 15 e 16. Olha o que está escrito. A parasita, em outra versão, sanguessuga, tem duas filhas gêmeas, chamadas me dá e quero mais. Três coisas nunca estão satisfeitas. Ou melhor, há quatro que nunca dizem já basta, obrigado. A morte, o útero estéril, a terra ressecada, a floresta em chamas, ou o fogo de um incêndio, que nunca diz, é o bastante. Jesus está dizendo, eu dou para você o melhor, mas para de correr atrás de nada. Amém. Para de correr atrás do vento. Para de querer as benesses de pessoas que não merecem que você ande atrás. É isso que está dizendo.
a importância, o valor da nossa mesa edificada ao Senhor. Ela está demonstrada, está registrada em Deuteronômio 6, 7, Deuteronômio 11, 19. E delas, de todas aquelas ordenanças que o Senhor falou, falará a teus filhos, assentado em tua casa. Quem educa filho são os pais. Amém. Quem dá orientação aos filhos são os Pais. aonde? Dentro de casa. E esse texto de Deuteronômio é riquíssimo, porque ele fala assim: andando pelo caminho, levando para a escola, sentado na mesa, levando para deitar, não perca a oportunidade de colocar no coração dos seus filhos os princípios estabelecidos na nossa mesa. Na nossa mesa. Jesus aproveitava todas as oportunidades, ele não perdia uma. Só que tem uma coisa interessante: toda vez que ia fazer um ensinamento fundamental, quando ele ia aprofundar princípios do reino, ele fazia a mesa. Lembra da filha de Jairo? Ele foi estabelecer um princípio ali. Um princípio onde ele trabalhou com Jairo, onde ele trabalha com todos aqueles que estavam ouvindo, ele trabalha com a família de Jairo e ele trabalha também com a menina. Aonde ele fez? No quarto. Dentro de casa. Quando ele vai estabelecer um princípio com Zaqueu, aonde ele fez? Dentro de casa. Mas quando ele curou a mulher que há 12 anos vivia com hemorragia, ele fez na rua, na presença de todos. Mas para estabelecer princípio, é dentro de casa. A nossa casa é santa. A nossa casa é separada. A nossa casa é consagrada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar, mas eu preciso deixar um aviso. E esse aviso eu tenho como mais importante que a própria administração. O aviso diz assim: lembre-se, a tua mesa gera vida fértil para o reino de Deus. Amém. Saiu daqui e esqueceu. Terça-feira, se não lembra qualquer coisa da mesa, quarta-feira nem lembra da mesa, mas lembre, a tua casa, a tua mesa gera vida fértil para a eternidade. Amém. Não abra mão de edificar altares dentro da tua mesa, na comunhão do partir do pão. Não perca a oportunidade e fale do amor de Deus. Vamos cair. Amém.